Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo do livro Dias Felizes. E hoje nós iremos, no início da obra, abordar o segundo capítulo do livro, Deus é por nós. Mas, como sempre de hábito, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Separamos a passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, as Cartas Universais e o Apocalipse. A passagem da segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20. Separamos este parágrafo. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Façamos agora algumas reflexões desse texto tão importante que o Espírito Emmanuel nos traz e que apresenta, inclusive, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. É uma referência que Emmanuel coloca com um destaque especial pelo fato de que a proposta de evangelização apresentada a nós pelo Cristo, ela busca se integrar em nosso íntimo, estabelecendo todo um campo novo de interação, de atuação nossa no dia a dia, onde nós somos chamados a ter um comportamento, uma atitude coerente, harmoniosa com as leis divinas. Estejamos em templos religiosos ou estejamos na oficina de trabalho no nosso dia a dia, junto à família, no ambiente social, no nosso trabalho cotidiano, há de haver um equilíbrio de posicionamento e de harmonia pelo Espírito que agora se abre à proposta de renovação do Cristo e deseja, de fato, integrar-se a ela nesse trabalho de renovação íntima e espiritual. E por isso Emmanuel continua dizendo: toda a terra é seu altar de oração. Ou seja, em qualquer lugar onde estejamos, a presença da espiritualidade é fator real. A presença dos mensageiros do Cristo, dos espíritos do bem, não estão restritas aos ambientes religiosos vinculados a nós. Mas é necessário que estejamos conscientizados que em todo lugar em que venhamos a estar, pode e deve a nossa atitude em sintonia com os objetivos maiores do Evangelho ser uma atitude espiritualizante, em termos de interação com o Evangelho de Jesus. Então, toda a terra é seu altar de oração. O nosso lar, nossa casa, nosso trabalho, os ambientes onde nós estejamos, se de fato conservarmos conscientemente nossa integração aos objetivos do Evangelho, evidentemente
esses lugares se tornam para nós também sagrados. E Emmanuel põe mais um texto importante para que reflitamos ao dizer: ao mesmo tempo, todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Então, a proposta que nos é apresentada por Emmanuel, refletindo nessa passagem da segunda carta de Pedro, é de que é importante que nós sejamos o mesmo, a mesma pessoa, em termos de atitudes, de pensamentos, de sentimentos e emoções, em quaisquer ambientes aonde venhamos a estar. Que haja uma integridade, que se torne hábito estabelecido pela renovação profunda que o Evangelho do Cristo nos traz. E com essas reflexões, nós iremos abordar o nosso tema: Deus é por nós. É muito importante e interessante essa definição. Ela vem dessa passagem da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Iremos ver, no estudo dessa obra, Dias Felizes, a contextualização mais profunda dessa passagem, aonde as consequências delas têm uma amplitude muitas vezes despercebidas por uma leitura rápida dos textos do Evangelho ou das cartas de Paulo. E começa dizendo a nós o seguinte: o vasto campo diante de nossos olhos, por maior que seja, possui uma extensão feita para que cada cova receba um número de sementes adequadas à proliferação da lavoura farta, oferecendo alimento aos que dela dependem. É preciso refletirmos nessa posição nova que o texto nos traz e irá trabalhando ao longo do estudo desta noite o entendimento de que efetivamente Deus é por nós. A questão é se nós, de fato, estamos a favor de nós mesmos. Porque as leis divinas, perfeitas, harmoniosas, cuja diretriz maior é a felicidade, o progresso, a evolução de todos nós. Esse objetivo é inerente à natureza de Deus. Deus é por nós. E porque surgem tantos desafios, dificuldades e problemas no nosso dia a dia? Exatamente. Surgem devido à nossa forma de agir. Não só no presente, mas também experiências encarnatórias passadas e que deixaram material não resolvido em nosso íntimo, em nosso inconsciente, e que muitas vezes se retrata em campos de dificuldades e de dores e de doenças. Então, vamos refletir um pouco mais aqui. O vasto campo
o vasto campo diante de nossos olhos, por maior que seja. A referência é a seguinte, é que no cosmos, no universo inteiro, por maior que seja a possibilidade de percepção nossa, as leis divinas atuam, e atuam de forma coerente e objetiva, o progresso e a perfeição. Por isso, depois nos diz, possui uma extensão feita para que cada cova receba o número de sementes adequadas à proliferação da lavoura farta, oferecendo alimento aos que delas dependem. O objetivo maior das leis de Deus há de ser alcançado e é trabalhado no dia a dia nesse propósito maior, que é a felicidade de cada um de nós. O pensamento do apóstolo Paulo é magno, de interpretações profundas, ensejando que consideremos todas as situações, aquisições e experiências da vida como episódios perfeitamente inseridos pela proteção da onipotência divina, cujos desígnios são a favor do progresso e da felicidade de todos. Então, a questão de que Deus é por nós, é por todos nós, sem exceção. Mas isso não significa que haja um favoritismo pessoal ou religioso, dependendo da designação a que estejamos ligados, em termos de religião, porque é muito comum a utilização dessa frase, não no sentido do entendimento profundo das leis de Deus, mas no sentido de que Deus está a favor de nós e que ninguém invente de ficar contra. Porque aí usa muitas vezes essa frase, porque o meu Deus é um Deus poderoso, mas é o Deus de todos nós. Os desafios e complicações que aparecem no nosso caminho não foram criados ou ocasionados por Deus, mas pelas consequências do uso do livre-arbítrio, do qual nós somos responsáveis, e cuja responsabilidade transcende uma mera experiência encarnatória, se acumula ao longo da nossa vida de espírito. Então, voltemos aqui ao texto. O pensamento de Paulo é magno, é maravilhoso, de interpretações profundas. E enseja que consideremos todas as situações, aquisições e episódios da vida como inseridos perfeitamente pela proteção da onipotência divina. É assim. É porque Deus é tão misericordioso e amoroso que faculta com que dos erros e desacertos que cometemos, deles mesmos, surjam as circunstâncias retificadoras, promovedoras da verdadeira solução das complicações que nós temos criado. De tal maneira, essa compreensão vai sendo inserida em nós, ao ponto de termos uma visão e uma percepção da vida, não é apenas otimista, mas verdadeira, pela compreensão do funcionamento das leis divinas. É isso que aqui vai começar a ser trabalhado conosco. Essa compreensão de como, no mundo de provas e expiações como a Terra, o amor e a misericórdia de Deus atua e funciona no dia a dia, diante das reais necessidades que cada um de nós traz. Por isso diz aqui no final, cujos desígnios
são a favor do progresso e da felicidade de todos, sem privilégios, sem exceções, de todos os filhos de Deus. O pensamento apostólico nos oferece a compreensão de que Deus está a favor de todas as experiências e episódios que fazem com que o espírito imortal se liberte da letargia ou da rebeldia moral nas quais se encontra para integrar-se às leis divinas. Então, vamos trabalhar bem essa questão em nós, de que Deus está a favor de nós. Por mais complicada que esteja sendo a experiência pessoal que estejamos vivendo nos dias atuais. Mas o entendimento que a revelação espírita nos dá de Deus é um Deus atuante no dia a dia de nossa vida e que produz resultados. De uma vez por todas, tem que se afastar daquela ideia de que Deus nos criou a terra e deixou que os homens resolvessem o caso, criando 1000 dificuldades e complicações uns para os outros. Não. A paternidade divina nos acompanha e possibilita que, mesmo diante dos erros absurdos que temos cometido, surjam os caminhos que possibilitam a retificação, a libertação da letargia, né, da preguiça de estar muito parado, ou da rebeldia moral, desde, claro, que isso possibilite a integração com as leis de Deus, a harmonia com as leis morais da vida. Assim é possível compreender de que forma Deus é por nós, colocando o justo entendimento sobre um ponto muito distorcido nas interpretações dos que tomam as palavras, mas não se aprofundam no espírito da letra. Então, esse é o grande problema que resulta de tentar se entender a Bíblia sem a luz da compreensão espírita, que é a chave para que tudo se torne fácil e compreendamos. Então, Deus é por nós, colocando o justo entendimento sobre um ponto muito distorcido. Esse ponto muito distorcido é proveniente das criações separativistas do homem acerca do Deus em que elas acreditam. Então, muitos que pertencem a determinadas denominações cristãs mesmo, acham que só elas é que têm o Deus verdadeiro. E só ela, portanto, é a que tem o Deus que é por elas, enquanto que os outros não. Então, o objetivo desse estudo que estamos tratando aqui, aos poucos, é dedetizar essa ideia, limpá-la e trabalhar em nós a compreensão profunda do Deus que é por cada um de nós, mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis. A ideia preconceituosa de que Deus está a favor dos interesses egoísticos de alguns, tão somente por professarem a crença nas Escrituras e tomarem o supremo amor como amuleto psicológico dos conflitos que o ser elabora na alma, é tão infantil quanto arcaica para os dias de hoje.
Então, entender que Deus é a favor de nós para defender nossos interesses egoísticos é um absurdo. Como o texto coloca, é tão infantil quanto arcaica, quanto antiga para os dias de hoje, essa concepção. E muitos, como aqui também lembra, tentam utilizar essa máxima como um amuleto psicológico, né, para enfrentar os conflitos que ela mesma provoca diante de escolhas mal-sucedidas, diante de atitudes e comportamentos que vão de encontro às leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. Então é preciso que realmente utilizemos o conhecimento espírita libertador, renovando essa interpretação dentro de nós e percebendo o quão ela é importante e deve estar bem conscientizada para que, de fato, enfrentemos todas as adversidades e problemas nesse período de transição planetária de cabeça erguida, de consciência em paz. Quando consideramos, por menor que seja, a intenção de ver Deus tomando o nosso partido em detrimento de outrem, demonstramos as expressões tristes das crenças de anátema que promoveram ao longo da história da humanidade as guerras ou o genocídio das inquisições. Então, aqui nós vamos sendo chamados a refletir de forma muito séria a respeito disso. Quando nos é colocado aqui a intenção de ver Deus tomando o nosso partido em detrimento de outrem, é uma expressão triste e absurda da crença. Às vezes se utiliza isso até em jogos, em partidas de futebol. Deus está conosco, agora não está com outro time, não. Está com o nosso time. Então, essa ideia minúscula de compreensão da paternidade divina, uma ideia infantil, como foi dito, que precisa ser bem retirada do entendimento. Essa ideia, como aqui também diz, é que promoveu ao longo da história guerras, genocídios e mortes. É aquilo, tá? Na época das Inquisições, quem não estava no entendimento que a Igreja projetava através dos que os seus representantes tinham, que não estavam com eles, estava com Satanás. Aí tinha que ser morto e queimado. Essa é a ideia de visionista de Deus, absurda, que esteve complicando a humanidade ao longo de muitos séculos. E que agora, mais do que nunca, precisa ser totalmente retirada de nós. O conhecimento espírita nos conduz a identificar que, pelo funcionamento perfeito, amoroso e justo dos desígnios do Criador, tudo o que acontece à criatura, como reflexo das escolhas que ela realiza, é a manifestação da presença divina a favor dessa mesma criatura, ainda que ela mesma esteja sendo contra a própria evolução. Isso é assim.
mesmo ao fazermos escolhas erradas, que complicam a nossa evolução, Deus não nos abandona e estabeleceu nas suas leis mecanismos promovedores do despertamento da consciência do erro e que, às vezes, é necessário que esses mecanismos sejam dolorosos, mas faz parte do objetivo maior, que é a felicidade e a perfeição de todos nós. Então, é a isso que o conhecimento espírita nos conduz. É a identificar e compreender o perfeito funcionamento amoroso e justo dos desígnios do Criador. Em obras espíritas, como, por exemplo, a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, dentre outras, vão nos mostrando a eficácia da atuação das leis de Deus em nossa vida, através da participação dos espíritos, aonde o mundo material e o mundo espiritual se interagem, objetivando o progresso e a evolução de todos nós. Mas isso só é, de fato, compreendido em minúcias, através da revelação espírita. Nós vamos nos apossando dos detalhes de como essas atuações se verificam, inclusive na nossa vida em particular. É quando mergulhamos na leitura desses livros, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz e outras, e procuramos extrair aquelas lições para o que a gente já viveu ou está vivendo, nós vamos trabalhando em detalhes essa percepção do perfeito funcionamento amoroso e justo dos desígnios do Criador. E como enfoca aqui, mesmo quando nós agimos de forma contrária à lei do amor, mesmo aí, há mecanismos de proteção dessas leis, para que os equívocos que temos cometido possam ser retificados. Claro, respeitando o nosso livre-arbítrio sempre. Sendo Deus por nós, somos nós mesmos, muitas vezes, aqueles que nos colocamos contra nós mesmos, numa tentativa infrutífera de conseguir atingir o próprio Criador. Então, aqui nós somos chamados à conscientização. Quando algo dá muito errado, quando algo nos surpreende com sofrimentos, a pergunta sempre é: o que eu tenho a aprender com isso? Por que é que isso surgiu no meu caminho? E como eu devo trabalhar essa situação para a minha promoção, para o meu progresso espiritual? E nunca se julgar injustiçado. E mais ainda, nunca abrir campo para revolta. Eu não mereço estar passando por isso. É um desastre essa afirmação. Porque Deus é um Deus de amor, é um Pai de bondade para todos nós. E se está dando errado, busquemos em nós mesmos as causas presentes ou anteriores para o problema que surgiu.
O processo de rebeldia contra si mesmo e contra Deus pode ser observado nas mais simples expressões dos vícios do tabaco, do álcool, das drogas ilícitas, da maledicência, da ira, da sensualidade insana, do isolamento egoísta. Todas essas atitudes, elas expressam profunda revolta contra Deus, contra as leis divinas. Quando nós, utilizando o livre-arbítrio, optamos por ações ou atitudes que causem prejuízo a nós ou aos outros, isso é uma forma de rebeldia, de contrariedade profunda às leis de Deus. E com essas atitudes, nós só conseguimos piorar as situações para nós mesmos, mesmo que não sejamos esquecidos por essas mesmas leis que mais adiante promoverão novos mecanismos de retificação para todos nós. Somente a justa compreensão dos atributos do Criador e sua atuação onipresente nos episódios de todas as leis morais na consciência oferecerá ao indivíduo a libertação dos sentimentos atávicos sobre o Deus-homem. Vamos analisar com mais cuidado esse último tópico do nosso estudo desta noite. Então, é preciso termos a justa compreensão dos atributos do Criador e sua atuação onipresente, ou seja, sua atuação em todos os lugares, a todos os momentos. É claro que aqui o que podemos sugerir nesse trabalho de compreensão é o estudo das obras espíritas, principalmente, como havíamos citado, as que abordam o mundo espiritual, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, sobretudo, para que, de uma vez por todas, essas ideias do Deus-homem que trazemos do passado sejam dissipadas. Essas ideias do Deus-homem é aquela onde a criatura humana atribui a Deus sentimentos e emoções, às vezes desequilibradas, que a própria criatura humana tem. Como uma leitura literal da Bíblia, onde, sobretudo nos textos do Antigo Testamento, apresentava literalmente a percepção de um guerreiro, que às vezes expressava revolta, tristeza com o povo de Israel, às vezes. A compreensão dessas características de Deus apresentada nos livros como a Bíblia, de forma literal, leva ao conflito. Como o apóstolo Paulo já dizia, a letra mata, mas a compreensão espiritual é que dá vida. No Espiritismo, nós encontramos essa compreensão espiritual para nos libertar desses sentimentos atávicos, sentimentos do passado, que ficaram cravados na nossa mente, aonde a ideia de um Deus parcial, de um Deus que protege um povo, mas não protege o outro, precisa ser totalmente eliminada. Então, Deus é por nós.
mas é por todos nós, sem nenhuma exceção. Porque as leis divinas são para todos nós. E o direcionamento dessas leis é o progresso, a evolução, a felicidade, a perfeição de todos nós. É nesse direcionamento que esse capítulo que analisamos nos conduz. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhe essas informações. Dúvidas e algumas perguntas é possível deixar. Posteriormente, nós responderemos através do nosso canal no YouTube. Boa noite, muita paz e confiemos em Deus.